Então tem uma galera que faz essa associação, que é o quê? A pessoa acha que, ah, não, mas quando eu estudava, eu era um aluno meio ruim, meio fraco, eu passava ali sempre raspando, de repente eu já até cheguei a repetir de ano, enfim, eu era um aluno ali bem mais ou menos, ou eventualmente um aluno ruim. Então, esse negócio de estudar para mim, e por via de consequência, estudar para concurso, para mim não tem como, sabe? Não é uma coisa factível para mim de alguma forma. E aí é bem isso que você falou, tipo, tem fatores que são infinitamente mais relevantes do que a dita inteligência ou sei lá, ou as notas que você eventualmente tirava na escola, sabe? Vocês vão ver aqueles que ainda forem começar, e eventualmente as pessoas que já tiverem começado vão ver isso na prática, que estudar para concurso é meio que uma ficha em branco, no Uhum. sentido de que, não necessariamente porque você foi um aluno ou uma aluna mediana ou ruim, você vai ser um concurseiro mediano ou ruim, sabe? É. É bem uma chance de começar do zero ali no sentido de você ter bons resultados, assim, sabe? Então não deixa essa ideia de que não ter se saído bem nos estudos escolares de uma forma ampla vai te limitar de alguma forma a estudar para concurso, que é bem pelo contrário, é exatamente isso. Vai ter uma ficha limpa e meio que vai começar do zero. Se a galera que está vendo a gente for como eu, por exemplo, essa ideia da página em branco que eu uso não é por coincidência que eu uso esse exemplo, porque é meio como foi para mim, é muito legal porque, assim, eu me sentia um aluno péssimo na escola, sabe? E estudando para concurso e aprendendo as coisas, as matérias, acaba que justamente essa folha em branco foi preenchida de uma maneira completamente diferente ao longo do tempo, ao passo que a ideia que eu tinha de mim mesmo ao longo do tempo meio que foi mudando, Uhum. sabe? Então, é bacana isso, né? É. Porque é justamente essa ideia da folha em branco mesmo, a gente, sei lá, meio que remodelando a gente. Tinha um amigo meu, ele nunca chegou a estudar com você, que ele era, sim, ainda, realmente um cara com inteligência nata. Não que ele não se esforçasse, mas ele tinha uma inteligência nata. Ele chegou a estudar para concurso por um tempo, mas ele não passou. Se for comparar ele e eu, ele é claramente muito mais inteligente do que eu. Mas esse não foi o diferencial para poder passar no concurso público, né? E aí acaba que a gente entra no terceiro ponto aqui, que é o nível de importância entre a inteligência, e aí eu vou usar sempre entre aspas, versus a constância, que é uma coisa que a gente comentou em outros vídeos, mas que, assim, muito, muito possivelmente a gente ou vai falar em todos ou vai falar na grande maioria, tamanha é Importância. justamente a importância disso na vida do concurseiro. Então, assim, a inteligência como apresentada, assim, né, pelo senso comum, versus a constância, como que você coloca em nível de importância para a pessoa que está começando ali os estudos para concurso e tal? Como que você classifica isso? A constância, ela tá acima da inteligência, que nem você falou, mas num nível assim, não é pouco mais alto, tá muito mais alto no ranking de importância assim, do que é mais necessário para poder passar em concurso público. Se fosse falar de inteligência, talvez possa dizer inteligência emocional para se manter uma constância. Dentro desse sentido, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com inteligência emocional para isso? Você não deve subestimar o nível, vamos botar assim, de constância. Se hoje você está aguentando estudar só uns 20 minutos por dia, e não pensar, pô, se é para estudar só 20 minutos, eu nem vou estudar. Não. Se é 20 minutos que você aguenta, começa com aqueles 20 e fica ali fazendo 20 todo dia, de preferência, se for possível, no mesmo horário, depois de alguma atividade diária aí que você faz e tal, e vai tentando aumentar esse tempo aos poucos. Mas o mais importante é que você todo dia consiga estudar pelo menos um pouquinho. Vai passando um tempo, você vai melhorando cada vez mais nisso, no sentido de aquele tempo que você ficou ali dos 20 minutos, em algum momento não vai ser mais um sacrifício para você. Aí daqui a pouco você vai conseguir aumentar aquele tempo mais um pouquinho e por aí vai. É como se fosse, que nem a gente já falou aqui de analogia, uma academia, né? Você vai aguentando, você começa com 5 quilos, daqui a pouco você pega 6, depois você pega 7. O mais importante é isso, você todo dia aguentar estudar pelo menos um pouquinho. Aos poucos você vai pegando realmente o ritmo da coisa, né? O Júnior falou uma coisa interessante da constância. Essa comparação com a academia que a gente fez é uma coisa que eu acho legal da gente fazer, porque, assim, estudo e evolução no estudo, de uma forma geral, é um pouco difícil de quantificar, né, de mensurar ali e tal, enquanto
sei lá, força física é muito mais fácil. Então, se efetivamente eu aguentava, sei lá, 10 quilos e agora eu tô aguentando 15, então, inegavelmente, eu estou mais forte, estou aguentando mais peso. Então, essa comparação é boa, mas tem um outro ponto que eu acho interessante que às vezes pode ser subestimado, que é o seguinte: isso o pessoal assim de academia fala muito no contexto de academia, de exercício físico, e eu acho que dá para trazer para a gente aqui do concurso e fica aplicável também, que é o quê? Dentro desse contexto da constância, é legal que você dê o seu máximo, mas não é como se o seu máximo não tivesse flutuações. Então, Exato. assim, uma coisa que o pessoal fala, e eu acho bem legal, assim, porque é honesto, é justamente a nossa proposta aqui com o concurso. Então, assim, o seu máximo de hoje não necessariamente vai ser igual ao seu máximo de amanhã ou de ontem, né? Uhum. Mas é importante que você faça o seu máximo. Se a gente, justamente por essa dificuldade de quantificar, então digamos que o seu máximo de hoje seja 7 e amanhã pode ser que o seu máximo seja 5, seja porque você não dormiu tão bem ou porque aconteceu algum imprevisto e você está com coisas na cabeça que estão tomando ali seus pensamentos, sua energia e tal. E aí amanhã ou depois de amanhã o seu máximo já pode ser 9, porque aí você já resolveu os problemas, você já dormiu melhor, se alimentou melhor. Mas, enfim, o importante é que, combinado com a constância, a gente tem essa ideia de que o máximo da gente não só varia de pessoa para pessoa, ou seja, não necessariamente, aliás, muito provavelmente o meu máximo vai ser diferente do Júnior, que vai ser diferente do Marcelo, que vai ser diferente do João e assim por diante, mas que vai mudar até em comparação com a gente mesmo. Então, o meu É. de hoje não vai ser o de amanhã e não tem nada de errado com isso, desde que em ambos os dias a gente dê o nosso máximo naquele dia. Sim, e acho que assim, dentro desse contexto, acho que tanto da constância, né, quanto desse melhor de si que a gente pode dar, vamos botar assim, diário, acho que pode entrar aí uma outra coisa, uma outra característica, né, que seria como se fosse a capacidade de adaptação. Você não desanimar diante de problemas que venham a aparecer, que nem você falou, pode ser o sono, pode ser algum problema externo. A gente vai fazer um planejamento de estudo, mas é aquilo, nenhum planejamento, né, como é que é? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, não é esse o termo que usam? Acho que tem um ditado que fala alguma coisa assim. Então você vai fazer o teu planejamento bonitinho, grandes chances aí, bota aí pelo menos uns 70% de chance de você não conseguir seguir esse calendário bonitinho, algum imprevisto, alguma coisa vai acontecer. Então, dentro desse caso, entra a capacidade de adaptação. Às vezes, sei lá, vamos supor que hoje você teve a oportunidade de sair com alguns amigos, algum amigo teu estava desanimado, precisou de alguma ajuda, você foi sair com ele e tal, mas, pô, naquele horário ali tu ia ter que estudar. Então, sei lá, você consegue se adaptar para pegar, às vezes, estudar aquilo num outro horário, fazer isso, alguma adaptação na tua rotina ali, pensando numa coisa boa, né? Mas às vezes pode ser que tenha algum problema, boa no sentido de sair com os amigos, mas tu pode ter tido algum problema, tu ficou doente, sei lá, algum parente seu teve algum problema que você precisou ajudar. Nesse caso, você tem que olhar a tua rotina e ver como que eu posso adaptar isso aqui para poder manter meu ritmo de estudos ou para tirar o atraso de algum imprevisto que aconteceu, ou ainda que não dê para tirar o atraso, você só ter a consciência tranquila de continuar mantendo o ritmo e saber que é isso, você está dando sempre o seu melhor possível, sabe? Não desanimar diante dos obstáculos, né, que venham a aparecer aqui no meio do caminho. E o método de estudo, né? E aí a gente vai ter vários vídeos aqui no canal sobre isso, alguns dedicados a falar de métodos de estudo, mas assim, falando por alto, o método de estudo combinado com a constância é justamente aquele time assim campeão, aquele time imbatível, Sim. porque se você consegue ter um método legal de estudo que, de novo, muito importante, que se adeque à sua realidade, às suas capacidades, enfim, à sua rotina, à sua vida, Sim. de uma maneira geral. Então, se você tem um método, você torna ele seu, ou seja, você pega ele e adapta para a sua realidade e você consegue manter isso ao longo do tempo necessário, acabou, não tem mais o que fazer, sabe? Não tem. É questão de tempo, não tem, É. não tem para onde correr.